Resumo do capítulo 5. Gigantes da alma. O texto apresenta a criatura humana como alguém que, envolta na pequenez das aspirações egóicas, move-se sob a pressão de projetar a própria imagem, porque se sente incapaz de superar a sombra e manifestar a força do eu real, entendido como imagem e semelhança de Deus. A sua destinação, porém, é mais alta, pois foi gerada para alcançar o infinito e a consciência cósmica, sendo Deus em germe, que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Quando o ego se projeta em excesso, ele compõe quadros de aflição nos quais o indivíduo se refugia e, ao negar-se a lutar, desenvolve fantasmas gigantes como proteção, comparáveis a cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, crescem no psiquismo atormentado e passam a dominar de modo escravizador. Entre esses gigantes que predominam na natureza humana, o texto destaca ressentimentos, ciúmes e invejas, porque entorpecem sentimentos, excitam a inferioridade e acabam vencendo aqueles que os alimentam, caso não se resolvam enfrentá-los com decisão firme e insistência perseverante. Ressentimento. Entre os tormentos psicológicos que alienam, o ressentimento ocupa lugar de destaque. É apresentado como injustificável sob todos os pontos de vista e se instala enraizando-se no solo fértil das emoções em descontrole, onde engendra males que terminam por consumir quem o abriga. O capítulo observa que a vida se expressa em padrões sociais resultantes do nível evolutivo das criaturas que se interrelacionam. Como existe ampla variedade de biótipos emocionais, culturais e religiosos, ou não religiosos, as reações são compatíveis com os níveis de consciência em que cada um se encontra, exteriorizando ideias e condutas que correspondem ao estado em que permanece. A convivência humana, por isso, é frequentemente composta de episódios conflitivos, pela ausência de maturação geral que favoreça entendimento e transação psicológica com bem-estar para todos. Quando a natureza animal predomina sobre valores espirituais e éticos, a competição e o atrevimento armam ciladas nas quais caem temperamentos mais confiantes e ingênuos, que depois se deixam mortificar. Ao descobrir-se em logro e acreditar-se traído, o companheiro vitimado recorre ao ego e se equipa de ressentimento, instalando na emotividade cargas violentas que desarmonizam os delicados equipamentos íntimos e se refletem na conduta mental e moral. Por caracterizar-se como expressão de inferioridade, o ressentimento anela por esforço consciente ou não, e trabalha para sobrepor o ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. No campo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento é comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade. Ele pode transferir-se para a organização somática e manifestar-se como distúrbios gástricos e intestinais de consequências demoradas. O texto associa gastrites e diarreias tidas como inexplicáveis aos tóxicos exalados pelo ressentimento, reforçando que ele deve ser banido das paisagens morais da vida. O capítulo acrescenta que as pessoas, em geral, são competitivas em sentido negativo, desejam assenhorear-se de espaços que não lhes pertencem, e por estarem em faixas primitivas da evolução, fazem-se injustas, perseguem e caluniam, o que é descrito como direito que possuem no estado em que se caracterizam. Aceitar, porém, os seus impactos e vincular-se às suas faixas vibratórias de baixo teor é a opção de quem não se decide a preservar a saúde ou não deseja crescer emocionalmente. Quando o ressentimento exterioriza suas manifestações, deve ser combatido mental e racionalmente, para eliminar a ingerência do ego ferido e favorecer a libertação do eu profundo, quase sempre esquecido e relegado a plano secundário. O texto propõe que, por meio da reflexão e do autoencontro, o indivíduo se ocupe do desvelamento do si, identificando valores relevantes e perniciosos,
sem conflito e sem disfarces, e trabalhando aqueles que o perturbam. Esse esforço impede que o ego doentio encontre apoio psicológico nos conteúdos perturbadores e se esconda sob o ressentimento, justificando-se como se estivesse apenas buscando ajuda para a autocompaixão. Em continuidade, afirma-se que o processo evolutivo é incessante e que mudanças e transformações são contínuas, impulsionando a conquista de recursos adormecidos no íntimo, o Deus interno presente em todos os seres. A liberação do ressentimento deve realizar-se por meio da racionalização, sem transferências e sem compensações egóicas. À medida que a experiência fixa aprendizados, esse gigante terrível da alma se apequena, se dilui e desaparece, a partir do momento em que deixa de receber os alimentos que o mantêm, como a ideia fixa e o desejo de revidar, de sofrer e de permanecer na condição de vítima.